Oi, eu sou o Thiago e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do que é o OpenRefine. É uma ferramenta muito poderosa para tratar dados e o foco principal neste vídeo vai ser principalmente a diferença com outras ferramentas como Excel. Eu não vou tentar detalhar tanto como que ele funciona, mas principalmente o que é possível fazer a mais ao invés de fazer no Excel, por exemplo, ou outra ferramenta de tratamento de dados, mas ele é uma ferramenta muito poderosa. Eu tenho uma apresentação pronta, então eu vou passar por cima assim de como que ela funciona, quais funcionalidades, depois a gente coloca a mão na prática, tá? Ela é uma ferramenta para tratar dados desorganizados, principalmente, tá? Não estruturados. Ele também trabalha com ferramentas de banco de dados, mas basicamente é tentar organizar uma ferramenta de limpeza de dados, né? Ela funciona na etapa de tratamento da informação, né? Normalmente de um ETL é a etapa de tratamento. Ela foi criada pelo Meta Web Technologies, mas depois foi importada pelo Google, virou Google Refine, e o Google abandonou e depois voltou para a comunidade como Open Refine. Ele pode ser baixado gratuitamente, funciona em todos os sistemas operacionais e tem o Java como dependência. Então, o importante é baixar com Java. Entra no site openrefine.org, baixa a versão mais estável, a última é 3.7.5, mas está sendo bastante atualizada, assim, a atualização está bem rápida, aí você baixa a mais nova, estável, quando estiver utilizando o software. Para descomprimir uma pasta, tá? Você extrai uma pasta no diretório, vai ter um executável, é só executar o diretório, o executável. E depois que a gente executa, ele abre um servidor na máquina. Então, nesse 127.0.0.1, 2.3333. E vocês vão acessar depois tudo pela interface. A gente já não usa mais nada de linha de comando. Ele importa praticamente todos os formatos, né? É uma quantidade bem grande de formatos que ele aceita. TSV, texto baseado em linha, até Mark, mas é um Mark XML, tá? Um Excel, XML, JSON, planilha Google, ele tem bastante possibilidade de importação de dados e faz conexão direta com o banco de dados como MySQL, MariaDB. Por esse exemplo aqui, eu vou usar um servo que eu gosto muito de usar como teste, que é o acervo da biblioteca da UFRN, que tem 200 mil registros, então, para quem precisa de um dataset competente para trabalhar, estudar. Eu acho que esse é um dataset bem legal que foi disponibilizado pela biblioteca da UFRN e vale a pena utilizar. A gente vai importar esses dados, vai tratar ele antes da importação, isso tudo eu vou mostrar na prática. Precisa alterar a codificação de caracteres. Nesse caso, acho que não mais, mas antigamente era necessário corrigir, e isso é uma etapa, né, do processo de importação sempre. A gente cria um projeto e depois começa a trabalhar com ele. Quais são as principais funcionalidades que a gente vai explorar, pelo menos nessa apresentação, tá? A criação de facetas, então, a possibilidade de criar facetas no OpenRefine. O uso de filtros, que também é coisa que o Excel não faz, tanto facetas quanto filtros. O Excel até faz, mas ele não quantifica, você não consegue limitar facilmente, ele tem algumas dificuldades assim e fazer edição em lote. Então, tudo isso vai permitir para a gente fazer filtros, executar tarefas em só conjuntos específicos, tá? Você não precisa executar tarefa em todas as células da sua tabela, você consegue fazer só em alguns filtros específicos. Ele clusteriza, isso é uma função que o Excel não faz, por exemplo. Ele tem alguns algoritmos de clusterização e ele identifica padrões com base em alguns algoritmos prontos que são muito importantes, principalmente para quem está tratando dados. Assim, por exemplo, a questão de achar variações de mesmo nome dentro de uma célula, de uma coluna, né? Então, a gente acha com ponto, sem ponto, com acento, sem acento, com espaço a mais, sem espaço a mais. E tudo isso é possível corrigir em lote. Facilita bastante para quem precisa tratar esses dados, tá? A gente vai tratar a clusterização. Ele faz
transformações comuns em células também, então, desde tirar espaço do início ao fim, condensar espaço consecutivo, se tiver dois espaços, ele codifica e coloca em um só, retira tag HTML, quando a gente copia um texto da web tem tag, a gente precisa tirar esses textos e limpar, transformar em maiúscula, transformar em minúscula, transformar em número, transformar em data, tudo isso é importante, principalmente quando a gente está trabalhando com migração e transformação de dados, né? Deixar vazio, deixar nulo. Ele faz algumas transformações em células, então ele preenche abaixo. Se nós temos células que a gente entende ser uma continuidade, mas ela não está preenchida, ele preenche com o valor de cima todas as outras abaixo. Ele limpa abaixo também, então se ele vê duplicados numa coluna, ele limpa todos os valores duplicados para baixo, que às vezes é importante para uma forma de tratamento. Divide células em múltiplos valores, que isso é importante também quando a gente precisa pegar uma célula por exemplo, título e quer separar título e subtítulo com dois pontos. Se tiver dois pontos, ele cria uma segunda célula. Se não tiver, ele não, ele vai criar a segunda célula, mas ele não vai preencher com nada. Então, é possível separar valores em células complexas, agrupar células com múltiplos valores também, na mesma ideia, se a gente precisa, ao invés de juntar, de dividir, juntar, usando um separador ou não, e fazer substituições nas células. A gente também faz operações com colunas, tá? Então, divide coluna, mescla coluna, adiciona coluna baseada nessa coluna. Então, você pode fazer algumas alterações na coluna original numa nova, recupera dados de uma URL, então se você tem uma URL, um identificador tipo DOI, e precisa recuperar dados de um provedor externo, ele consegue trazer esses dados, tá, e trabalhar depois. Essa é uma operação bem complexa, eu não vou ter condições de exibir aqui no vídeo, mas é possível. É possível renomear a coluna, excluir coluna e mover, isso é o que ela faz. Transpor, então, mudar de linha para coluna e coluna em linha, e desfaz. Isso acho que é uma das principais funcionalidades do OpenRefine, que é a possibilidade de desfazer coisas, né? É muito comum quando a gente faz uma IA e deixa registrado tudo o que foi feito. Quando a gente está trabalhando com dados, fazer alguma operação errada, fazer alguma coisa que não deveria ter sido feito, ou tipo um teste mesmo para ver como que o sistema vai reagir, né? E às vezes dá errado, é bastante comum. Então, o OpenRefine permite você refazer, que também o Excel dá, né? Ctrl V, mas você consegue ver tudo que foi feito. Inclusive, tem uma funcionalidade que é bem interessante, que é exportar tudo que foi feito. Porque se você faz operações rotineiras, então, por exemplo, de tempos em tempos eu tenho que exportar uma fonte, fazer um tratamento de dados e importar em outro lugar. Eu consigo já pré-exportar tudo que é necessário fazer nessa fonte e simplesmente copiar o comando, mandar rodar, ele já roda todas as operações. Então, eu não preciso ficar refazendo passo a passo cada orientação, operação, se essa operação estiver funcionando bem. É uma forma de agilizar bastante o nosso trabalho. Ele também tem algumas funções avançadas, que é o OpenRefine Expression Language, que é basicamente algumas funções, tanto de texto quanto de imagem, para conseguir ver como que está, fazer operações específicas, tá? Esse aqui é bem complexo, eu vou tender só mostrar rapidinho como funciona, mas a gente não vai focar muito não aqui. E algumas receitas prontas. Então, também é legal toda a documentação que tem por trás do OpenRefine, não só a documentação que é muito boa, mas existem bibliotecas, por exemplo, que fazem libguides muito bacanas. Então, dá para usar esses libguides para a gente conseguir usar esse tipo, facilitar a nossa vida e pegar receitas prontas de alguma funcionalidade que é um pouco mais complexa de conseguir. Por exemplo, validar ISBN ou coisas do tipo. O exemplo é o Lang, que a gente vai mostrar depois. E depois, sempre um formato de exportação, né? Então, a gente vai, faz a operação e precisa exportar isso para alguma outra.
base ou alguma outra função que a gente vai usar esses dados, né? Ele exporta em tabs, CSV, HTML, Excel, SQL, customizado, ele tem bastante funcionalidade de exportação. Para saber mais, tem o próprio documentação, né? E o LibGuide que eu uso muito da Universidade de Illinois. É isso, agora a gente vai mostrar na prática como ele funciona. A gente baixa o OpenRefine, tá? Ele, até uma coisa interessante, ele funciona por cima de outro. Então, ele mantém os dados numa pasta única, mas o executável provavelmente está em outra pasta. Então, conforme você vai instalando o Windows e vai atualizando a versão, você pode pegar só a última versão, ele vai manter seus dados atualizados, tá? Aí a gente vem aqui, usa o OpenRefine, e executa o servidor. Ele vai abrir uma telinha, que é essa aqui, que só mostra tipo, como que está sendo executado, tá? Só não fecha essa tela, minimiza. Quando vem, ele já abre um servidor aqui na máquina. Essa é a tela principal. Tem a possibilidade de vir aqui em preferência e colocar em português. Então, dá para usar em português aqui, é só vir aqui editar para PTBR. E aí, a partir daí, a gente consegue usar o OpenRefine em português, tá? É, vamos importar os dados da UFRN. Eu já deixei salvo aqui, mas é só entrar lá, baixar nos dados, exemplares, acervo. A gente tem aqui uma visualização prévia sempre do que está. No caso de XML, JSON, você tem que selecionar o que é um registro para eles, né? Que às vezes normalmente é uma lista de registros, então a gente tem que pegar e mostrar qual que é o todo. Nesse caso é uma tabela CSV, então é só importar. Se precisar alterar a codificação de caracteres, tem a possibilidade de alterar aqui, tá? É essa etapa. A gente define se a gente quer trabalhar com cabeçalho ou não, se quer analisar os tipos de dados, se quer carregar células em branco. Essa aqui é uma etapa bem importante, tá? De como importar os dados e para ter certeza que o dado que a gente está importando é bem confiável, tá? Aí cria um projeto, são 200 mil linhas, tá? 235 mil linhas, então uma quantidade bem grande de, de registros. Esse aqui é uma base interessante para a gente trabalhar. A primeira funcionalidade é o filtro, a faceta, né? Então, ele tem diversos tipos de faceta que a gente pode fazer, faceta de texto, se for número, faceta numérica, se for data, é faceta de linha de tempo, gráfico de dispersão e ainda pode personalizar. Tem faceta por palavra também, ó, faceta por duplicado, se a gente quer identificar se tem duplicado, por exemplo. Vamos ver aqui. Ó, tem um só duplicado, e o resto não é, mas eu confesso que eu não entendi por que está duplicado esse caso, depois a gente tem que ver. É, faceta por duplicado, faceta por erro, faceta. Por erro normalmente costuma ser interessante. Por erro, nulo. Então, normalmente um campo que tem que estar preenchido, ele não está. A gente consegue pegar por aqui. Faceta numérica. Em quantidade, a gente consegue fazer uma faceta numérica. Ou não. Às vezes acontece de dar erro, mas, por exemplo, vamos lá, faceta de texto. Essa aqui funciona bem. De livro, então a gente consegue ver ó, que tem material tridimensional, dá para organizar por nome ou por quantidade, então a gente sabe ó, que tem 191 mil livros aqui nessa faceta. A questão do filtro, então eu clico aqui em livros, eu já não estou mais trabalhando com os 235 mil da tabela, eu estou só com 191 mil do livros. Isso é importante porque todas as próximas etapas, né, tarefas que eu estiver fazendo aqui, por exemplo, se eu fizer uma segunda faceta para o autor, essa faceta vai vir só desse 191 mil, já não vai estar mais os 235. Isso a gente tem que controlar para não perder
Porque às vezes você acha que fez operações numa tabela, na tabela inteira e não, só fez operações nesse conjunto. Então, o tipo de filtro aqui, mas a gente consegue ir colocando mais facetas com base nos filtros. Então, por exemplo, eu quero uma faceta por ano. Aqui, quantidade, mesma coisa, só que está só em cima do 191. Se eu tirar a faceta de livro, por exemplo, aí já mudam as quantidades aqui. Tudo isso a gente tem que ir trabalhando. Então, se eu quiser criar um conjunto só com os exemplos do ano de 2008, eu tenho aqui, ó, 6.900 linhas aqui. Esse aqui é um conjunto bom porque não é um conjunto muito grande. E aí a gente consegue, por exemplo, vir aqui e criar a faceta de autor. E eu sei, ó, 131 Brasil, 224, eu consigo ver aqui as facetas de autor. Inclusive, a gente consegue ver que às vezes tem problema de digitação, mas claro, acho que nem tanto. Mas você consegue ir trabalhando o texto, entendendo o que tem dentro da sua base. Se a gente mudar, por exemplo, a faceta, muda as facetas aqui embaixo também. Muda a quantidade de registros, muda tudo, assim. E ele vai contextualizando conforme a gente vai trabalhando. Isso aqui é bastante interessante. Vamos fazer as limpezas, né? Então, a gente consegue fazer o trabalho, o filtro, né? Então, as facetas, mas também tem as ferramentas de limpeza, que isso é importante, que é o transformar. A gente consegue fazer transformações direto no Gale, que é o que eu falei. Normalmente, essa aqui é uma operação mais complicada, tá? Então, a gente não usa de primeira. Mas, por exemplo, o que a gente usa bastante? As transformações prontas. Já tem transformações comuns aqui, que são bem úteis para quem está trabalhando. Então, remover espaços em branco. Ó, eu identifiquei nesse conjunto aqui que tinha 5.197 linhas. Deixa eu dar um control mais aqui, só para mim. 5.157 linhas que tinham espaço ou no começo ou no fim. Então a gente já limpou 5.000 linhas sem praticamente esforço nenhum, tá? Não precisa fazer outras transformações comuns, né? Agora o Zoom ficou muito. Transformações comuns. Contrair espaços em brancos consecutivos. Então, a mesma coisa, são quase 1.000 linhas que a gente identificou que tem dois espaços. Tinha dois espaços a mais na Terra. E tudo que a gente fez, dá para ver aqui, ó, onde foi feito. E se eu quiser voltar, eu venho, clico aqui e pronto, já voltou tudo o que foi feito. Eu vou manter porque eu acredito que seja a mesma coisa aqui. Vamos lá, remover espaço em branco, 14.000, ó, tá vendo? É bastante coisa, contrair 1.600 que tinham dois espaços digitados. Então a gente já consegue ir corrigindo bem a qualidade dos metadados, só com operações bem simples, tá? A gente consegue vir aqui em transformações comuns, tirar o HTML, né? Substituir aspas inteligente quando tem aspas, né? Maiúscula nas primeiras letras, transformar tudo em minúscula. Ó, vamos lá, por exemplo, livro aqui, faceta de texto. Tá tudo bem bonitinho aqui, mas eu quero transformar tudo em maiúsculo. Tudo para maiúsculo. Pronto, agora tá tudo em maiúsculo. E o inverso é verdadeiro. Aí se eu precisar voltar, eu clico aqui, volto. Na faceta já voltei, tá vendo? Isso aqui é bem rápido e ajuda bastante. É tudo para minúsculo. Outras operações que são bem fáceis de fazer. Se precisar transformar em número, data, limpar, tudo isso é bem interessante. Ele tem uma funcionalidade que às vezes vale a pena. Por exemplo, eu preciso tirar os artigos. Eu não quero CD de áudio. Eu quero retirar todos os CDs de áudio da minha base. Eu clico aqui, venho, selecionei tá, os 2.000 dentro dos 23.000 e vim aqui em exibir, editar colunas, linhas, na verdade, remover as linhas que eu não quero que correspondam. Então, simplesmente consigo remover essas 2.600 linhas, 2.264 linhas aqui, só clicando aqui.
ou marcar, fazer alguma marcação com ela e depois trabalhar com elas. É bem útil essa funcionalidade. E normalmente quando você precisa trabalhar com um único tipo de material só e precisa limpar os outros, ele facilita bem também. É, vamos lá, outras operações interessantes são o preencher abaixo, né, o preencher acima também, todas essas informações, dividir salas em múltiplos valores. Então, nesse caso, acho que não. Mas, por exemplo, aqui no, em assunto a gente consegue ver que tem separadores. Ó, pode ver. Acho que eu vou. Nesse caso, eu vou dar um Ctrl mais para a gente. Ele tem um separador aqui que é esses três caracteres. A gente consegue ver que tem várias. Ele é um separador de texto, ele tem ponto final, a gente consegue tirar o ponto final das palavras, mas depois a gente faz. Para separar, a gente consegue vir aqui e usar aquelas operações. Então, dividir essas com múltiplos valores. Então, a gente vai criar várias colunas, aliás, em colunas, né? Dividir colunas. Então, a gente consegue criar várias colunas com esse separador ou simplesmente dividir células em múltiplos valores. Então, quando a gente divide células, ele vai criar várias linhas com esse valor. Então, ó, isso aqui é uma operação que o Excel, por exemplo, seria impossível fazer. A gente vem aqui, seleciona o separador, que são esses três caracteres, e consegue vir aqui e ele vai demorar, porque são 235 mil linhas, é bastante coisa, mas ele vai criar várias linhas novas com esse separador. Por que que é importante? Por exemplo, agora eu consigo trabalhar assunto por assunto e não ele entender que aquela linha inteira é um conjunto de assuntos. E a partir daqui eu posso fazer algumas correções. Por exemplo, eu quero editar a coluna aqui e aí usar o agrupar editar, que é aquela funcionalidade muito interessante, ele vai identificando os problemas. Pode ver, ó, a gente tem aqui ó, literatura infanto-juvenil com traço, infanto-juvenil com... e a quantidade de informações em cada uma aqui. A gente entende que a primeira vai ser a primeira, então você clica em primeira, eu vou tirar o zoom aqui para mostrar, porque senão não vai aparecer. E a gente consegue colocar aqui a versão que a gente quer. Então, se você não quer nenhuma dessas aqui, mas quer agrupar todo esse conjunto, vem aqui e coloca em literatura infanto-juvenil, por exemplo, eu não quero o ponto final, só aqui no final. Tiro o ponto final, clico em unir selecionados e ó, já está selecionado esse aqui, está em unir. Eu clico em unir selecionados e reagrupar e limpo todos aqueles registros lá para ficar do jeito certo. Que nem a mesma coisa, língua portuguesa, eu quero língua portuguesa, mas eu não quero o traço no final. Clico aqui, clico em unir selecionados e reagrupar, ele vai refazer tudo isso e aí você consegue ir tratando todas essas linhas. Você pode ver uma quantidade bem grande de linhas. Às vezes dá para fazer filtros específicos aqui, ver quantidade maior, média de valores, etc e tal, para poder ir filtrando. Conforme vai filtrando aqui, vai diminuindo a quantidade de o que vai aparecendo aqui. Ele tem outros algoritmos, então tem o fingerprint, mas tem o NGAN fingerprint, que ele usa mais de uma linha, uma palavra, né? O metafone, o fonético, então ele usa, ele usa expressões fonéticas para ver se é parecido aqui, conseguir identificar. Normalmente, pessoas grandes ele não entende o fonético, mas ó, metodologia científica aqui, biografia, e consegue identificar também alguma coisa separado, mas sempre fica na nossa mão arrumar ou não. Isso que é interessante. Ele te mostra as possibilidades, mas ele te deixa se você quer arrumar ou não. Mas é possível melhorar muito a qualidade dos metadados usando esse tipo de abordagem, tá? Aí depois dá para juntar de novo. Então a gente veio, fez a questão dos assuntos. Xiu, quebrou em mim. Ah, quebrou em coluna, não. Quebrou errado. É, pronto.
no separador eu tinha que quebrar em linha. Mas, basicamente, a gente consegue quebrar em linha, vir aqui, dividir células com múltiplos valores, tá? Eu coloquei um ponto a mais também. Não vai funcionar direito. Vou voltar, vir aqui, dividir células com múltiplos valores e tirar o ponto final. Uma das coisas, como eu voltei tudo, aquelas operações que eu arrumei em literatura infantil e juvenil não funcionaram, tá? Aí a partir daqui a gente vai, vem, faz as operações, corrige e depois consegue juntar de novo. Vim aqui em células, unir células com múltiplos valores. Às vezes você seleciona um operador diferente, tá? Normalmente eu uso o pipe, que é um operador bom, que não costuma aparecer em outras colunas. E aí ele junta tudo de novo. Só que agora é com pipe, não com aquele aqueles 3 caracteres, né, que a base estava usando atualmente. E isso a gente consegue ir corrigindo todas a- as colunas, tá? E deixar no formato que você precisa. Você consegue editar o formato, tirar ponto final, de vir aqui, por exemplo, em ano, eu quero substituir o ponto final. Clico em substituir, busco o ponto. Ele usa expressão regular. A expressão regular é uma funcionalidade bem importante para quem precisa trabalhar com dados mais complexos, tá? Mas não dá para mostrar no vídeo agora. Mas tem a possibilidade de usar a expressão regular aqui para identificar padrões e substituir. Nesse caso, eu só quero substituir o ponto por nada. Clico aqui, ó, ele vai sumir todos os pontos da linha e já diminui bastante as possibilidades. A gente consegue tirar a pontuação de campos e corrigir para o formato que você precisa para a próxima etapa do seu tratamento da informação, tá? Vamos ver aqui mais funcionalidades. Ele tem a questão de ordenar, né, de transpor, usar sequenciações, que é, né, ir buscar em fontes confiáveis, tipo Wikimedia, Wikipedia, e conseguir trazer essas informações, fazer score. São operações bem difíceis de trabalhar, mas a gente consegue trabalhar. E o GREL, que eu também acho importante, que é o transformar, por exemplo, eu vou adicionar uma coluna baseada nessa coluna, e eu quero saber, por exemplo, eu acho que é isso. Não, isso acho que é Entity Value. Hum, Isso. Bom, a gente consegue identificar qual que é o tamanho do caractere usando uma expressão, principalmente usando o Gale, mas também dá para usar Python, tá? Usar Clojure para conseguir usar expressões e aí assim, ó, eu estou contando, eu estou criando uma nova coluna com base no número de caracteres, tipo, em que eu escrevo o número de caracteres que tem nessa coluna prévia aqui, eu consigo dar um novo nome para ela, tá? É uma função interessante, mas normalmente você vai acabar tendo um uso específico para ela, conforme você tem a necessidade. E é isso, eu acho que o geral assim, do OpenRefine é isso. Vocês viram que é uma ferramenta complexa, que vale a pena ser mais explorada, mas pelo menos eu tentei dar uma geral assim, do que a gente mais usa nessa ferramenta. E a última funcionalidade é a exportação. Uma coisa importante na exportação, por exemplo, eu tenho aqui eu vim aqui e fiz uma faceta de título, faceta aqui de livro. Cadê? Livro. Eu estou com 191 mil livros aqui. A hora que eu clicar em exportar, tem todas as funcionalidades de exportar aqui. Se eu clicar em valor separado por tab, ele só vai exportar os 191 mil. Então é importante ver se está filtrado, porque às vezes é isso que a gente quer mesmo, a gente quer só filtrar uma parte e exportar. Então a única questão é que você sempre tem que ficar verificando
se você não está fazendo algum tipo de filtro aqui para exportar só o que você quer ou a base inteira. É possível exportar por tab ou exportar uma tabela personalizada, que aí aqui é selecionar quais os campos você quer exportar, consegue desmarcar todos ou marcar todos, né? Ou marcando, eu só quero o título e autor. Eu vim aqui em download, seleciono qual que é o meu formato, clico em download e pronto, já consigo baixar a minha base aqui já tratada, tá? Ou dá também, dá para exportar para o Google Refine, para o Google Planilhas, tudo isso. Ele é bem competente para isso. E o vídeo foi rápido, eu tentei correr assim, mas para mostrar principalmente as funcionalidades do Open Refine. Espero que vocês gostem. Até mais.